Bom, pessoal, aqui estamos nós, Perseverança dos Santos. Isso mesmo. Nós vamos hoje falar sobre o último dos pontos do calvinismo e semana que vem teremos o último vídeo a respeito do calvinismo, uma série que foi muito gostosa de fazer, muito legal ver a maturidade de todos vocês, entendeu? Aqui nos comentários, meus irmãos, tanto os calvinistas, que são mais raivosos, quanto os pentecostais que não ficam atrás também, que, né? Você vê a baba escorrer do lado do cara latindo, né? Mas graças a Deus, todos nós demos um ótimo testemunho cristão. Amém? Então vamos lá. Perseverança dos santos. Atar do uma vez salvo, salvo para sempre. Esse é o quinto e final fator dos 5 pontos do calvinismo. Se não, olha só, se não depende de você, se é decreto do Senhor, se o Senhor escolhe, faz o Espírito Santo te modifica para você poder crer, como é que você vai cair? Pecado, todos cometem. Ah, mas e aquele fulano que sai da igreja? A gente não sabe. Eu acho que ele não vai ser salvo. O que foi crente a vida inteira, um mês antes de morrer, foi pra festa no AP. Não sei. A gente não sabe. Ah, então você vai falar que o Senhor coroa o mal. O salvo, ele continua. O eleito, ele continua. Percebeu que tudo é interligado? Esse é o quinto e final fator dos 5 pontos do calvinismo. Novamente, deve-se observar que a perseverança dos santos está logicamente conectada com os pontos precedentes, anteriores. Se o homem está totalmente depravado, então ele não pode responder a Deus. Deus deve eleger o homem incondicionalmente para a salvação. Por aqueles que são eleitos, Cristo morreu para lhes assegurar a salvação, para pagar a dívida, né, da ofensa que nós fizemos ao Senhor. Deus, então, os atrai irresistivelmente para efetuar a sua salvação, mas também os mantém seguros em sua salvação até o fim. É o Senhor que mantém a nossa salvação até o fim, não a gente. Deus, que é rico em misericórdia, a partir de seu propósito imutável de eleição, não retira totalmente o seu Espírito Santo dos seus, até mesmo quando há quedas lamentáveis. E ele também não permite que eles despenquem, até cair da graça da adoção e do estado de justificação, ou que eles cometam o pecado para a morte ou contra o Espírito Santo, da apostasia total, nem que sejam deserdados por ele, assim que eles se precipitassem a uma destruição eterna. Assim que não é pelos seus próprios méritos ou força, mas pela graciosa misericórdia de Deus obtida, que eles nem caiam totalmente da fé e graça e nem finalmente continuem suas quedas e pereçam. Então aquele que cai, ele vai voltar. Mesmo as pessoas que caíram, às vezes algumas pessoas vêm assistir os nossos vídeos. Ah, pastor, eu era da igreja, conheço a palavra, mas não consigo voltar. Você vê que existe uma semente do Espírito Santo ali. Então aquela pessoa vai voltar, porque olha só, ela está procurando os nossos vídeos, ela está procurando o assunto que é o quê? Cristo. Ela continua sendo atraída. A doutrina da perseverança é frequentemente expressa como uma vez salvo, sempre salvo. Definida de uma forma resumida, concisamente definida, a perseverança dos santos significa que os crentes irão perseverar em confiar em Cristo como seu Salvador. Assim, eles serão salvos para sempre. Então, a confiança na salvação continua. Perseverança dos santos. Então, nós vamos perseverar. Porque o Espírito Santo nos mudou a ponto de nós olharmos para o Senhor, a ponto de nós querermos o Senhor. Berkoff define a perseverança como aquela operação contínua do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, que é iniciada no coração, é continuada e trazida ao seu desfecho. Vocês já ouviram falar que a salvação é diária? Não porque você vai ganhar salvação por passar obstáculos, mas diária é a mudança na nossa vida. Porque quando nós somos salvos, nós passamos a dar os frutos que o Senhor preparou para nós. E isso é muito bom. Porque há uma mudança de vida, há uma mudança visível no salvo. Então, é uma operação contínua do Espírito Santo na nossa vida. E aí nós podemos ter tropeços, nós teremos tropeços, diversos tropeços. Tropeços, assim como Calvino falou, até mesmo quando há quedas lamentáveis.
Muitas vezes nós vamos ter quedas lamentáveis. Não vão ser quedas de brinquedo. Nós vamos enfiar o pé na jaca. Mas nós continuamos com Cristo. E aí vem no pedir perdão, vem no isso que nos atrai. Porque se nós não temos o Senhor, se nós não temos o Espírito Santo, nós não vamos voltar, nós não temos ao que responder. Simples assim. A doutrina, às vezes referida como eterna segurança, que enfatiza a certeza da salvação dos eleitos. Contudo, a perseverança também tem uma importante ênfase, nominalmente, que o cristão persevera em crer. Embora o termo perseverança pareça sugerir que a continuidade na fé dependa do crente, isso não esgota a doutrina. A continuidade na fé depende de Deus, porque a fé, ela é o quê? Despertada por Deus. É o Espírito Santo que desperta essa fé no nosso coração. A fé salvífica, a fé em Cristo. A fé de nós podemos olhar para o Senhor e ver o quanto o pecado é mal. Não vem de nós. A continuidade depende de Cristo, assim como a fé que Ele nos deu. A consideração das Escrituras para essa doutrina pode ser encontrada em João 10, 27 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém vai tirar as ovelhas. Mesmo quando a ovelha desgarra, o Senhor vai buscar ela de volta. E é esse o sentido. Porque não se iludam. Não é porque você é calvinista que você está livre do pecado. Não, eu sou salvo, então eu não peco mais. Não é porque hoje nós temos a Cristo que nós não cometemos pecados. Nós continuamos a cometer pecados, mas nós lutamos diariamente contra esse pecado. Então essa é a perseverança dos santos. A nossa luta diária contra o pecado e uma salvação que depende só do Senhor, não tem como a gente jogar fora. Bom, pessoal, terminamos os 5 pontos. Semana que vem nós vamos ter o episódio final, que nós vamos falar de um resumo sobre o que nós aprendemos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa série, de verdade. Tá? Foi feita com muito esmero essa série. E aí, semana que vem, nós vamos ver as considerações finais a respeito do calvinismo. Tá bom? Não se esqueça do link aqui na descrição, onde você tem o link para o nosso grupo VIP do WhatsApp, onde você vai para uma página de inscrição e ali você vai entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Ali a gente vai avisar você das lives, a gente vai avisar vocês dos vídeos, a gente vai mandar dica de livro, a gente tem muito material para mandar para vocês ali. Entendeu? Ali a gente vai mandar a porção de leitura diária da Bíblia que a gente passa para vocês. Então fiquem de olho aí, tá bom? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Amo demais a cada um. Até a semana que vem.